Fala pessoal, vou aproveitar o react aqui de uma menina chamada Luma Please, que no TikTok ela fala sobre o marxismo, aparentemente, eu não sei o canal dela, mas me marcaram lá. Eu achei interessante para falar para vocês sobre como o capitalismo acaba unindo as pessoas e desenvolvendo muito mais a sociedade do que o marxismo, beleza? Então, para todo mundo que está me assistindo aí, basicamente ela estava comentando sobre aquele caso da Paola, do MasterChef, que basicamente fez uma sociedade. Depois ela derrubou o faturamento do restaurante dela de maneira proposital para que ela pudesse comprar na baixa, né, a participação dos sócios. Então vamos lá dar uma olhada no que ela fala, que eu vou explicando para vocês. São só dois vídeos rapidinho, dá uma olhada aqui. Não pode fazer as alterações que o restaurante está precisando. O nome dela que estava em jogo. O restaurante só dava lucro por causa do trabalho dela, por causa do nome dela, por causa do conhecimento dela. Eles injetaram dinheiro e não fizeram mais nada. Porque isso é o que um burguês faz. Então, pessoal, aqui é um clássico, tá? A ideia de que o investidor não trabalha, né? O investidor não trabalha, bota o dinheiro e fica sem fazer nada. Bom, não é bem por aí. Primeiro, para você constituir um investimento, você precisa, em última análise, ter feito alguma coisa para conseguir esse dinheiro. Ou então, o que em muitos casos acontece, você acaba fazendo um fundo. E esse fundo pode vir de dinheiro da classe trabalhadora, que eles gostam de falar, né? Então, você que bota seu dinheirinho lá no banco, eventualmente aquele dinheiro vai ser usado para investir na produção. E muitas vezes esse dinheiro vai acabar em restaurante, vai acabar em uma borracharia, em um bar, em uma companhia aérea, seja o que for, beleza? Então o investidor ele tem um papel fundamental na economia. Não é que ele não faz nada, né? Em muitos casos, inclusive, o investidor tem o papel preponderante de avaliar se aquele negócio vai bem ou não vai mal. Então a Paola, de fato, fazia o trabalho ali da comida e etc., do nome dela e tudo mais, mas isso também foi considerado na hora de fazer o estabelecimento. Vale lembrar que, sem esse dinheiro, a Paola também não trabalharia. Não teria alugado o espaço, não teria comprado as mesas, não teria feito absolutamente nada que culminou no restaurante dela. Então, essa ideia, ela não é verdadeira, não, beleza? Agora vamos na segunda etapa aqui. E aí, a classe trabalhadora, ela é tão alienada que ela acha que assim, mas se não fosse o dinheiro, o negócio não teria acontecido. Então eu te digo uma coisa. Compra uma fábrica com todos os equipamentos dentro e não contrata ninguém. Fica ali esperando acontecer. Vai acontecer alguma coisa? Não. O capital, ele não se converte em valor automaticamente. A única coisa que gera valor é o trabalho. Já nos ensinava o papai Marx. Bom, o que ela falou aqui é interessante, de fato, se você tiver uma indústria pronta, rodando bonitinho, e os trabalhadores não trabalharem, efetivamente você não vai ter produção nenhuma. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você tem um bando de trabalhador indo para uma fábrica que não existe, eles também não vão ter produção. E é aqui que eu falo que é o super interessante do capitalismo. Ele é uma grande cooperação humana. Não é nem cooperação entre trabalhadores, é uma cooperação humana entre povos que eventualmente nem se gostam. Pode ter hoje povos em guerra que praticam comércio entre si e cooperam para que a gente consiga muita coisa. Vou pegar o exemplo do próprio restaurante. Vamos imaginar ali que, não, a Paola ela vai começar o restaurante, então sem a Paola não tem restaurante. Bom, tudo bem, eu concordo com você. Se ela não estiver lá, não tem restaurante. Se o cozinheiro que auxilia ela não for, não tem restaurante. É a classe trabalhadora daquele restaurante que faz a produção funcionar. Só que assim, como é que a Paola faz a comida dela? Provavelmente num fogão lá, industrial e tal, que foi produzido por outra empresa, por outros trabalhadores, que possivelmente nem no Brasil são. E como é que esse fogão foi produzido? Através da cooperação de muita gente, porque tem muito metal embutido ali. E quem produziu esse metal? Certamente foram outros países, outros trabalhadores. A Vale do Rio Doce, por exemplo, é uma grande produtora de minério de ferro. Então, eventualmente, em algum momento, aquele minério foi transformado lá em ferro, depois foi transformado em aço, alguém arrumou, fez o fogão, tem as instalações de gás, então o pessoal que trabalha na empresa de gás, tem toda a distribuição de energia no Brasil, você precisa da energia elétrica, você precisa do estabelecimento, tá dentro de um shopping? Tá, então teve a cooperação da construção do shopping, de alguém. Então, assim, repara que tudo foi produzido
por pessoas das mais diferentes possibilidades. A faca que ela usa para cortar deve ser uma Zwilling alemã, beleza, então ela foi produzida na Alemanha por algumas pessoas que estão ali forjando aquilo em um aço que talvez tenha sido extraído na Austrália, né, e transferido para um navio chinês. Então percebe que o capitalismo é a grande cooperação humana, diferentemente do marxismo, que prega que você necessariamente tem que viver uma vida fechada, porque o Marx tinha essa ideia de produção, né, da teoria do valor-trabalho, que é um negócio muito técnico, mas ele olhava a produção de uma maneira muito simplista e não tão conglomerada como é hoje. Vale lembrar que as ideias dos Marx nasceu ali no início da Revolução Industrial. Se o Marx estivesse vivo hoje, possivelmente nem ele concordaria com as coisas que ele falou. E isso é super natural na ciência, tá? Pessoas que têm a cabeça cristalizada, que não mudam de ideias, são pessoas idiotas. E certamente pensadores relevantes aí como Marx não teriam essa ideia, eles mudariam de ideia. Eu sempre falo o caso do Steve Hawking, né, que foi um cara que fez, pô, lutou a vida inteira, ganhou um Nobel e depois ele basicamente fez um trabalho para dizer que tudo que ele tinha feito de pesquisa para ganhar o Nobel estava equivocado. Isso faz parte da ciência. Então, assim, o legal do capitalismo humano é essa grande cooperação entre as pessoas para que a gente consiga atingir uma produção. Essa ideia idiota de colocar trabalhador versus burguês, versus não sei o que lá, é a cor de uma pessoa versus o gênero da outra, isso é uma bobeira. A gente deveria jogar isso fora e basicamente tentar fazer uma sociedade muito mais cooperativa, porque é assim que se gera valor. A gente só consegue gerar valor numa economia se a gente cooperar para produzir a riqueza. E isso é algo fundamental que é muito bem feito no capitalismo e que não funciona no comunismo, socialismo ou todas essas outras ideias tortas que você escuta por aí. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha e vejo você no próximo vídeo.